Olá meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente vai tratar de um assunto ligado à área econômica. A gente fala de sistema capitalista e as doutrinas capitalistas que estiveram em vigor ao longo do século XX. A gente não fala de todas, a gente vai tratar apenas da primeira parte desse assunto, que é a parte relacionada com liberalismo e keynesianismo, para que a gente possa falar de neoliberalismo no segundo momento, com tudo bem fundamentado. Ok? Então vamos lá. O que é um sistema socioeconômico? Um sistema socioeconômico é o arranjo produtivo que você tem numa sociedade durante um determinado período. E esse arranjo econômico, ele regula tanto o abastecimento de bens, como também alguns padrões de comportamento social. Por exemplo, dentro do sistema capitalista, nós temos alguns fundamentos que ao longo do tempo não mudam. Eles têm praticamente a mesma vigência, o mesmo tipo de comportamento desde quando o capitalismo foi criado, no final do século, no final da Idade Média, certo? Então, quando a gente fala do fundamento do capitalismo, a gente não pode esquecer, por exemplo, da livre iniciativa, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de começarem um negócio por conta própria, de terem essa iniciativa própria e de poderem fazer isso. As pessoas são livres para poder arranjar a produção de acordo com aquilo que seriam suas expectativas. A propriedade privada dos meios de produção também é um ponto importante. Sem propriedade privada, evidentemente, você não teria livre iniciativa. Então, eu posso ter uma máquina e essa máquina pode ser utilizada para poder produzir de forma livre e eu tenho liberdade para colocar esse produto no mercado. A mão de obra, é uma mão de obra assalariada. Ela é diferente de sistemas socioeconômicos anteriores. Por exemplo, no feudalismo você tinha o servo. E o servo estava basicamente atrelado à unidade produtiva que era a terra. Certo? Já dentro do capitalismo, não. No capitalismo eu tenho a máquina, eu tenho a matéria-prima, e eu organizo a produção. Às vezes eu contrato uma mão de obra, um colaborador, a quem eu vou pagar uma certa quantia. Quantia essa que já foi estabelecida anteriormente. Independentemente da produção ir bem ou mal, essa quantia vai ter que ser respeitada. Isso acaba criando um conjunto de pessoas que não têm instrumentos de produção, não têm máquinas, não têm equipamentos, e também não têm matéria-prima, mas que para sobreviver utilizam a sua capacidade de trabalho, empregando essa capacidade de trabalho como assalariamento. Uma outra coisa interessante dentro do capitalismo é a crença de que o mercado ele é regulado pela oferta e pela procura. Por exemplo, se existe um produto em grande abundância no mercado, a tendência é de que você tenha uma procura pequena por esse produto, ou uma procura que seria limitada. A elasticidade, vamos dizer, da procura seria muito pequena em relação à oferta. Então a tendência é de que o produtor, para poder se ver livre daquela produção, para poder vender essa produção mais depressa possível, ele tenda a criar um preço mais baixo, a praticar um preço mais baixo. Isso faz com que em tempos de oferta excessiva você tenha um preço baixo. E quando o produto está sumido do mercado, a tendência é de que você tenha um preço mais elevado. E o último ponto que a gente vai discutir é que a motivação para se produzir é feita pela expectativa de lucro, a expectativa de retorno, que o organizador da produção tem. Então, o lucro passa a ser a motivação produtiva para todo o sistema capitalista. Agora, junto com isso, a gente não pode esquecer também de algumas coisas. A liberdade econômica também dá possibilidade para uma certa liberdade individual e uma liberdade das pessoas dentro do sistema. A liberdade de ir e vir, por exemplo, é fundamental para que você possa ter livre iniciativa. A liberdade de opinião é fundamental para que você possa ter livre iniciativa. Então, o capitalismo ele também regula determinados aspectos que são aspectos sociais, não apenas aspectos ligados à questão econômica. Por isso que a gente fala de sistema socioeconômico. Muito bem. Por outro lado, quando a gente está falando de doutrina é uma crença de época. Doutrina é como os teóricos de um determinado período pensam que poderia ser melhor a prática daquela atividade econômica.
Você tem, então, na verdade, né, a prática capitalista sendo regulada por determinados agentes ou determinados tipos de pensamento de época. Esses pensamentos de época analisam, por exemplo, as condições de produção, analisam, por exemplo, as condições de consumo, e a partir daí é que formulam determinados tipos de pensamento sobre como devem ser essas práticas. Certo? Exemplos de práticas, a gente tem aqui nesse último item o liberalismo clássico, sobretudo ao longo do século XIX, o keynesianismo, o neoliberalismo, o mercantilismo, que a gente já estudou anteriormente. São todas elas doutrinas econômicas, são crenças de que a atividade econômica deveria ser praticada de uma certa maneira e não de outra. Correto? Muito bem. Vamos começar então com as práticas capitalistas que tiveram em vigor ao longo do século XX. No princípio, pelo menos nas 3 primeiras décadas, o liberalismo foi a prática econômica mais difundida, a crença econômica mais difundida. Essa crença econômica, ela esteve ligada com um teórico chamado Adam Smith, que foi simplesmente um gênio na sua época. Esse cara, ele era economista, ele era sociólogo, ele era matemático, enfim, ele tinha uma formação muito ampla, uma formação humanista muito ampla. E a grande influência, né, para o liberalismo decorre das práticas do iluminismo ainda no século XVII. Tá? A ideia iluminista, a ideia liberal, era de que você deveria ter as instituições representativas, né, com liberdade. Deveria haver aqui um espaço econômico que não fosse contaminado pelas vontades do Estado, Estado com E maiúsculo, do governo. E, evidentemente, que não se curvasse aos interesses da nobreza, ao invés de se curvar aos interesses econômicos, pura e simplesmente. Então, o liberalismo, ele pensa, né, que o capitalismo deve ser praticado, mas longe da influência do Estado. O Estado não deveria intervir nas práticas capitalistas, e assim o mercado se regularia por conta própria. É o que ficou conhecido como laissez-faire, laissez-passer. Tá? Então está aí, o Estado não deve se intrometer nas práticas do livre jogo do mercado. Esse capitalismo, essa forma de capitalismo, ela teve vigor até um grande choque que nós tivemos no início do século passado, que foi a crise da Bolsa de Nova York em 1929. Como acontece essa crise? Essa crise ela acontece por um excesso produtivo. E esse excesso produtivo, com oferta excessiva, vai, no final das contas, fazer com que a produção comece a ficar desvalorizada. Começa a acontecer uma forte tendência de deflação. Inflação é quando você tem o crescimento do preço dos produtos no mercado de uma maneira muito rápida. Geralmente está ligado com a escassez do produto. E a deflação, o que vem a ser? A deflação é exatamente o contrário. É quando você tem a queda do preço das mercadorias por um excesso de oferta. O que acontece em 1929 é isso. E a partir do momento que na Bolsa de Valores os preços começam a cair, as ações também acompanham o mesmo tipo de tendência. Certo? O resultado, então, seria que houve uma desvalorização das ações, essa desvalorização levou a um pânico geral no mercado e nós tivemos uma quebra, né, na Bolsa. Essa quebra nos Estados Unidos acabou afetando o mundo inteiro, porque o mundo inteiro tinha negócios já com os Estados Unidos. O pior período que nós tivemos, né, de recessão econômica no mundo. Esse problema ele vai começar por volta de 1929, a gente fala década de 30, mas ele se estende também ao longo de toda a década de 40 e tem reflexos até após a Segunda Guerra Mundial. Para poder fazer frente a esse fechamento de empresas, de postos de trabalho, para fazer frente a essa carestia nos Estados Unidos, o governo norte-americano acabou tomando algumas medidas importantes. E essas medidas, né, acabaram facilitando muito, né, a mudança de ideias. Por quê? Porque, na verdade, se o liberalismo, né, era uma prática tão boa. Bem, vários teóricos começaram a achar que, na verdade, o Estado deveria fazer parte da economia. E quando o Estado faz parte da economia, ele acaba criando algumas condições de bem-estar social. Por exemplo, o Estado, né, ele passa a ter também influência
sobre aquilo que, de modo geral, os empresários, né, não são muito preparados ou não acham muito produtivo, muito rentável, certo? Então começa a dar possibilidade para que você tenha aí algumas intervenções e fazer com que o Estado, no final das contas, se torne um aparato mais social, né? Surgem então as ideias de John Maynard Keynes, famoso teórico do capitalismo inglês, né, que lançou as bases para que se pudesse pensar um Estado mais participativo, um Estado mais social. Um Estado que, no final das contas, né, tinha, né, a obrigação de intervir em determinados tipos de investimentos que os empresários não estavam muito afim de fazer. Algo como educação, algo como estradas, algo como redes de água e de esgoto. São principalmente benefícios sociais que, de certa maneira, não são muito rentáveis dentro de uma economia aberta. Certo? Muito bem. As ideias de Keynes, né, se opõem diretamente à ideia do liberalismo. Então, Keynes já advoga, por exemplo, que, né, o Estado ele deve intervir na economia. No liberalismo clássico a gente não tem isso, é exatamente o contrário. E aí, no seu livro Teoria Geral do Emprego, Juro e da Moeda, ele defende essas bases de intervenção. Como o Estado deve intervir? Aonde ele deve intervir? Na visão de Keynes, o Estado deveria intervir principalmente como produtor de determinados bens que facilitariam a vida dos empresários. Algo como energia, algo como transporte, né? Algo como a produção de aço, tá? E outros serviços que, no final das contas, facilitariam a produção econômica, gerariam investimentos particulares e criariam uma oportunidade de emprego. E foi exatamente esta ideia que, no final das contas, prevaleceu. Aqui é interessante que a gente tenha em mente esse parágrafo. Keynes defendia, na época de 1930, a participação ativa do Estado nos segmentos da economia que, embora fossem necessários para o bom desenvolvimento de um país, não interessam ou não podiam ser atendidos pela iniciativa privada. E é bom que a gente faça um paralelo com a questão do socialismo. Keynes não defendia o socialismo, defendia apenas um Estado que fosse mais participativo. Muito bem. Essas teses liberais elas tiveram uma repercussão imediata na Grande Depressão Americana. O governo Roosevelt passou a utilizar desse tipo de argumentação para contratar determinadas obras no país e levar as empresas a produzirem, né, a gerarem emprego e a criar uma certa satisfação social. Essa satisfação social nós já vimos em sala com o nome de welfare state. É exatamente isso que a gente está tratando aqui. Quando a gente fala, né, de um viés social, a gente fala quais foram os reflexos sociais. Houve, né, dentro do welfare state, uma situação social interessante, né? Criaram-se empregos, melhoraram-se os investimentos, mas, por outro lado, nós tivemos também determinados problemas econômicos. O Estado começou a ficar muito inchado. E aí que é o grande problema que a gente vai ver na segunda aula. Na América Latina e na Europa, o que acontece? O keynesianismo acabou levando à criação de uma enorme quantidade de serviços públicos, entre eles os serviços que acabaram criando também as empresas estatais. Tá? Mas houve aí uma situação que a gente pode começar já a discutir. Veja, o inchaço dos serviços públicos tem reflexo direto na folha de pagamento do Estado. O Estado começa a ficar com um ônus, com uma dívida muito grande. Começa aqui a epopeia do endividamento econômico das grandes estatais e dos governos, sobretudo nos países pobres. Correto? Muito bem. Se a gente analisa o governo brasileiro, né, tão logo começam essas práticas dentro dos Estados Unidos, na década de 30, o governo Getúlio Vargas também leva ao mesmo tipo de concepção aqui no Brasil. Uma boa parte das empresas públicas que foram criadas e que se transformaram nas grandes estatais foi exatamente nesse período. Muito bem, a gente termina por aqui, lançando as bases para o que a gente vai discutir na próxima aula, quando a gente falar a respeito do neoliberalismo. Obrigado e até lá.